Suplementação de qualidade é na Max Titani Suplementos. Utilize o cupom SM e tem aquele desconto especial. Link na descrição. Esse garoto fez o feito de se tornar o 9º melhor atleta do mundo e o 2º melhor Classic do Brasil, ficando atrás apenas do Ramon, com apenas 3 anos e meio. Qual que é a idade dele? Ele tem 26 anos. Mas não é nem a pouca idade que eu falo de competições. De competições. Né? Um cara que competiu 3 anos e meio. Você pega, por exemplo, um atleta que combateu com ele, como o Gabriel Zancanelli. O Gabriel Zancanelli, com 19 anos de idade, já era campeão do Arnold Classic. Ou seja, o Zancanelli compete há muitos anos. E esse garoto com 3 anos e meio acabou superando o Gabriel Zancanelli. Ou seja... Se você quer assistir esse podcast completo, o link está na descrição. E vou começar já fazendo um comentário aqui. Hoje, você, um estudante de genética, um médico do esporte, divide comigo, na tua opinião, quantos % é de importância o fator genético em um atleta de fisiculturismo? Dá para entender mais ou menos assim, eu acho que uns 70%. Cami, o que você acha disso? Eu concordo plenamente. Eu vou ser ousado, eu vou dizer que é 100% se houver falta de genética. Não é? Se o cara não tiver genética, a chance dele ser bom é 0. Exatamente. Então, assim, lógico, tem coisas que dá para compensar e tal, mas hoje em dia com a competitividade que tem no esporte, vamos pegar um exemplo básico, relação cintura escapular, cintura pélvica. Acabou. Isso aí define se o cara pode ser ou não atleta. Exatamente. Ou pelo menos soma muito, né? Porque você vê a facilidade. Você vê, por exemplo, um atleta como o Matheus Menegatti. Você acompanha o Matheus Menegatti? Conheço, não acompanho. Então eu vou pedir para o Maurício colocar na tela uma apresentação do Matheus Menegatti num campeonato em Campinas, onde ele ganhou a vaga para o Mister Olímpia. Um atleta que tem 3 anos e meio apenas de competição. 3 anos e meio. E na sua estreia no profissional, ele perdeu por 1 ponto para o Zancanelli. E no outro campeonato, ele ganhou a vaga para o Olímpia. E no Mister Olímpia, depois do Ramon, ele foi o Mister Olímpia mais classificado. Em 3 anos e meio, ele já é o 9º melhor atleta do mundo. A vantagem estrutural que esse garoto tem é absurda. É aquela de baixo, Maurício. Olha lá. Que cintura absurda. Olha a cintura escapular e a cintura pélvica dele, a diferença. Proporcionalmente falando, é absurdo também, né? Coxa anterior, posterior, completo. Extremamente jovem, uma máquina 0 km, porque nós estamos falando de uma máquina que tem 3 anos e meio só de aceleração, pouquíssimas doses hormonais ainda, afinal de contas começou agora. Olha as inserções dos grupos musculares como um todo, mas é acima de tudo a vantagem estrutural. Olha ele de costa, a largura escapular versus a largura pélvica, como é impressionante. E essa perna arredondada, né? Esse arredondamento muscular da perna, do bíceps. Inserção lá no joelho. Inserção e origem começando ali, extremamente alongado. Olha a dorsal. Esse garoto fez o feito de se tornar o 9º melhor atleta do mundo e o 2º melhor Classic do Brasil, ficando atrás apenas do Ramon, com apenas 3 anos e meio. Qual que é a idade dele? Ele tem 26 anos. Mas não é nem a pouca idade que eu falo de competições. De competições. Né? Um cara que competiu 3 anos e meio. Você pega, por exemplo, um atleta que combateu com ele, como o Gabriel Zancanelli. O Gabriel Zancanelli, com 19 anos de idade, já era campeão do Arnold Classic. Ou seja, o Zancanelli compete há muitos anos. E esse garoto com 3 anos e meio acabou superando o Gabriel Zancanelli. Ou seja, fator genético. Completamente. Fator genético muito importante. Então, hoje, fatores genéticos dizem muito. Existe uma forma de eu analisar o meu perfil genético? Sim. Quais são essas formas? E o que é um perfil genético bom?
Depende muito do esporte, né? Depende muito do esporte. Por exemplo, atleta olímpico, normalmente eles apresentam uma combinação de genes que são favoráveis para você ter um bom desempenho. Principalmente, por exemplo, ACTN3, que é um gene específico. Vou te dizer que 100% dos atletas olímpicos têm. O que é ACN? ACTN3 é um ACTN3. ACTN3. É um gene que promove uma alta performance para atletas de alto rendimento. Então vamos lá. Primeira coisa recupera que eu mais. Vou dividir contigo, Diga. O Knack. O que é um gene, para a galera entender? E como é que se forma um ser humano através desse gene? Só para a galera entender lá do raso mesmo. Por exemplo, o que a gente tem é o seguinte: a gente tem o gene, que é a unidade, né, específica. Como é que é, Renata? Me dá uma força aqui. Bora lá, Can. Vem aqui. Como é que você explicaria o que é gene e código genético? Cada gene vai expressar uma proteína. Isso, exato. Então, aí você pode ter um gene dominante, recessivo. Se for dominante, o pai vai passar para o filho e vai mostrar características. Se for recessivo, ambos os pais têm que ter o recessivo para mostrar aquela característica. Então, cor de olho, né? É mais comum você ver olho escuro, certo? Que é mais dominante. Então, esse é um exemplo básico. Agora, essa questão do gene pro atleta, então, tipo de fibra muscular. Isso. Você tem fibras contráteis rápidas e lentas, que dão mais explosão ou então mais resistência. Então, você vai fazer pega os top 10 das Olimpíadas de corrida de curta distância, eles vão ter um genoma muito parecido nessa parte de fibra contrátil, de percentual, né? E você pegar os maratonistas, é outro perfil. É o cara que vai longe versus o cara que vai muito rápido, curto espaço. Eu lembro, eu sei que tem uma turma da universidade aqui do Hospital São Paulo que eles trabalham muito, da Escola Paulista de Medicina, eles trabalham muito com esse lance de genética e fazendo análise do tecido muscular, fazendo biópsia do tecido muscular e entendendo cada método tipo soviético, né? Então, o pessoal fala que os soviéticos pegavam na escola, criançada, faziam uma biópsia e dizia: você vai jogar basquete, você vai correr baseado no teu talento nato. Então, teu talento genético. Isso. Você nasceu para isso. Eu não gosto. Não tem problema. Você vai jogar isso ou nada. Assim, por exemplo, quando você pergunta o que é um gene, seria assim: você tem um DNA, não tem? É uma sequência. Sim. Ali é o gene. E aí você herda um do teu pai e um da tua mãe. Exato. A gente traz aqui na base exato. Para a galera entender o que a gente está tentando que explicar. É o teu código genético, né? O que a gente herda dos pais, por exemplo. Então, por um atleta, por exemplo, que você falou que o pessoal da Escola Paulista faz biópsia. Quando você faz um mapeamento genético, você pode fazer por saliva, por sangue, você vai fazer esse exame, né, para a gente poder entender isso melhor, esse código, aí você vai pegar os genes da pessoa. Ali você sabe se ele tem fibra rápida, de contração lenta, se ele tem uma característica para metabolizar melhor o carboidrato, se é a gordura, se ele tem um déficit energético, por exemplo, por deficiência de algum componente. Por exemplo, se ele tiver alteração num gene que codifica MPD1, ele pode ter cãibra, pode ter fadiga, pode não ser um atleta completo por isso. E aí tem suplemento que tampona isso, que é interessante. Por exemplo, a derribose ajuda nisso. Então, assim, o atleta que é mais favorável geneticamente, ele tem essas combinações de forma positiva, entendeu? Você consegue ter essa resposta com uma expressão maior. Então, se você tiver 2 alelos, você tem uma característica melhor do que um indivíduo que tem um só.